No começo do ano, ninguém poderia imaginar que os primeiros 6 meses teriam sido como foram. Nem economista, nem vidente. Foi do tipo que nunca se viu antes. O coronavírus castigou para valer os países, governos trancaram populações em casa, empresas fecharam as portas, esteiras das indústrias pararam. Tudo isso pegou o segundo trimestre em cheio. Mas os dados econômicos do segundo tri ainda não foram divulgados. O que deve ter de fato acontecido com a economia? Qual foi, para valer, o impacto nos países? E as ações, será que andaram coladas ou descoladas desse desempenho? O Cafeína de hoje mergulhou nas previsões, nos últimos dados, nos países, nas bolsas. E o resultado é o que você vai ver com a gente depois da vinheta. Muito bem, mais um Cafeína começando nesta manhã muito energética aqui em São Paulo, aqui dentro dos estúdios do Invest News. Qual que é o motivo dessa animação toda? A animação é que estamos vivos. 6 horas da manhã, me explica, qual é o segredo? É aquela que eu sempre falo, quem é rico ri à toa, mas não custa nada imaginar, Doni. Então, vamos ao que interessa, que é justamente tentar ver o balanço, né? Lembrando que tem coisas que demoram, né? PIB, por exemplo, demora muito para a gente ter a métrica, mas já dá para sentir o cheiro. Também tem algumas economias que já estão mais para frente que a nossa, então a gente vai nesta toada. Acionamos o nosso modo Sherlock Holmes econômico para ver qual é o panorama, qual é o diagnóstico e se tem um corpo ou não. Exatamente. Se há um crime ou não há um crime. Você é louco, cachoeira. Olha, no começo da epidemia, em março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou o efeito do coronavírus à queda de um meteoro, um evento inesperado para o qual a economia não estava preparada. A incerteza levou a uma série de projeções apocalípticas, mas passado o temor do desconhecido. Agora que todo mundo já sabe o que é coronavírus, que os governos se mobilizaram para proteger a economia, a população, agora que já existem casos de países e estratégias que foram mais ou que foram menos eficientes, qual é a fotografia final? O que está sendo projetado como resultado do impacto dessa pandemia no PIB do segundo trimestre nos mais diversos países? Com os dados atualizados, qual foi o saldo? Quem foi melhor? Quem mergulhou? Vamos analisar caso a caso e aí então entender a posição do Brasil nesse negócio, certo? Exatamente, mas para isso a gente vai começar pela maior nação do mundo, a maior economia do mundo, Estados Unidos. A previsão é de um resultado brutal no PIB do país. A estimativa do segundo trimestre é de um recuo de 39,5%, Doni. A queda americana impressiona, mas podia ser ainda pior. Nós usamos aqui o site GDP Now, que GDP é o PIB, né? O PIB agora, que compila dados e projeções para justamente o PIB americano e aí vai atualizando aí as melhores previsões. No começo de junho, o Federal Reserve em Atlanta previu queda de 53%, que ainda não foi revisada. Essa diferença possivelmente é fruto dos 3 trilhões de dólares que foram injetados pelo Fed e pelo governo no mercado americano e na economia americana durante o segundo trimestre. Há poucos dias, o Congresso americano aprovou a extensão do auxílio à população deles, que paga $1.250 aos desempregados. Também é possível tirar a lição de que quem combateu o coronavírus se saiu melhor economicamente. O Reino Unido foi desorganizado, tentou criar imunidade de rebanho, aí entrou em lockdown só quando era tarde demais, com uma das piores taxas de casos no mundo. O PIB vai pagar por isso, caindo 35% de abril a junho, segundo as projeções. A França, por sua vez, teve uma estratégia de isolamento confusa, principalmente no começo, mas logo depois deu um rumo ao combate ao Covid. A crise francesa acompanhou a crise espanhola e italiana, as piores da Europa, mas foi menos grave. Resultado, 17% de queda. Na Alemanha, o que aconteceu? O país foi mais eficiente. Tinha já ativo um programa de redução de jornada e de salários e foi dos países mais ricos da Europa quem melhor lidou com toda essa pandemia. Aplica muitos testes, tem uma rede hospitalar bem equipada, faz rastreamento de casos e com isso a queda projetada está em 10% no segundo trimestre,
perto de França e muito menor do que o Reino Unido. A China, por incrível que pareça, deve ter ainda um ano positivo. Estão falando de uma alta de 1,5%. Como que a gente pensa nisso, né? A gente vê como uma média, que no primeiro trimestre a economia chinesa recuou 6,8%. Então esse 1,5% acaba sendo até um alento para os outros países, uma espécie aí de efeito Orloff, aquela propaganda que eu gostava muito, que falava, eu sou você amanhã. A China, em tese, é todo mundo amanhã. E o dado positivo sinaliza que o pesadelo vai passar e a recuperação, ainda que lenta, vem na sequência. E para o Brasil, a previsão é de uma queda cuja magnitude fica entre 10% e 11%. A gente está falando em todos esses casos do segundo trimestre do ano, né? Os dados oficiais não foram divulgados, mas a perspectiva que se tem, olhando as projeções, os indícios, alguns dados preliminares que saíram, é deste panorama entre os países. Então, Estados Unidos, Reino Unido, no pior cenário em termos percentuais, a China no campo positivo e o Brasil, 10% de queda. A gente está ali parecido com a Alemanha, um pouco melhor que França percentualmente. Mas o que acontece, Doni, é que quando você olha os países, principalmente os emergentes, sofreram menos. O Brasil, quando sobe, o emergente sobe mais. E quando perde, o emergente perde menos. A gente está perdendo mais, ou seja, a gente está aí junto com os países que perderam muito. Então isso preocupa. A outra coisa que preocupa é que a gente vai revisando, né? Começou aqui a cair 5, depois 6, depois 7. Aí hoje já se fala acima de 9, a queda, como você falou. Tem gente já falando 11. Eu aposto aí entre 9 e 10 por enquanto, mas dessas revisões que parecem sempre piorar. Claro que isso vai ser recuperado, mas se você pensar, caiu 9, vai demorar o quê? 3 anos para recuperar? Então, quer dizer, perdeu 2020, aí vai 21, 22, 23, a gente volta para produzir a mesma riqueza que a gente produziu em 2024 relativa a 2019. Então, quer dizer, são anos do país andando de lado. Enfim, não tem o que se fazer, mas quanto mais erros aí de demoras para as reformas, quanto mais erros de sinalizações que a gente está indo no rumo certo, pior. Então, quer dizer, não adianta gastar muito, a questão é gastar bem, né? Você gastar bem o dinheiro para ter efeito, para ajudar os mais necessitados, os menos privilegiados, mas depois a economia precisa voltar para o trilho. Pois é, mas olha só que interessante, Sammy Boy. Se o PIB caiu no segundo trimestre, né, e só falta ver o dado oficial, mas é tudo isso que a gente estava falando aí, o que acontece? O tamanho desse tombo a gente vai saber daqui a pouco, mas as bolsas não foram no mesmo caminho. Bolsa, afinal, reflete tendência, antecipa a expectativa, seja ela positiva ou negativa. Vamos ver o que aconteceu com as bolsas de valores desses mesmos países que a gente citou. Olha só, no caso dos Estados Unidos, o segundo trimestre teve um avanço de 17,8% no índice de ações. No Reino Unido, 8,8%, França, 12,3%, Alemanha, 23,9%, China, 10% e Brasil, quase 18%. A gente está falando todas variações positivas. Então, sim, em muitos dos países, tirando China, o segundo trimestre foi de queda no PIB, mas nas bolsas de todos esses mesmos países, as ações subiram. E antes que as pessoas julguem errado, não é que as pessoas falam, pô, foi incrível, a economia recuperou no segundo. Não é isso. Quando deu o negócio foi em março, mais ou menos, ou até março, todo mundo estava com uma expectativa. Depois acabaram tendo uma revisão na expectativa. Quer dizer que foi bom? Não, mas foi melhor do que eu esperava. Ainda, somente o Brasil, quando a gente computa o ano inteiro, a gente ainda está devendo, né? Ninguém acha que a pandemia foi boa. Ninguém fala assim, olha, que ótimo para a economia. Mas tem essas revisões sucessivas. E se você tem ações em carteira ou acompanha há algum tempo o Cafeína e também este canal Invest News, você já sabia da performance do Ibovespa, por exemplo, no segundo trimestre. Sim. Na cola das bolsas internacionais, o índice subiu quase 18%, foi 17,8% para ser preciso. A alta do Ibovespa no trimestre foi a melhor no período desde 2003, em termos percentuais. A recuperação começou forte em abril, avançou em maio e terminou com alta também forte de 8,76% em junho. Nos Estados Unidos foram 20% de alta no S&P 500, que é a maior alta desde 1998. Já o índice Dow Jones, que foi esse que a gente mostrou aí, subiu 17,8%,
coincidentemente foi a mesma magnitude de variação do Ibovespa. E lá na Europa, o Stoxx 600, índice que reúne as 600 empresas de 17 países, subiu 13,9% no trimestre, maior alta desde 2015. A injeção de 1,8 trilhão de euros na economia do Fundo de Recuperação da União Europeia e mais a eficácia da maioria dos países em manter o Covid controlado, mesmo com a reabertura da economia, trouxe esse otimismo, Doni. A exceção é o Reino Unido, né, com uma recuperação mais modesta, por ainda estar mantendo a população em lockdown, já que entrou depois em isolamento e teve mais problemas em conter o aumento do número de casos. No caso da China, sempre se deve lembrar que a alta participação do governo no mercado de ações segurou também a bolsa no primeiro trimestre. Quando começa a cair, certos fundos ligados ao governo entram comprando as ações. Mas essa alta certamente foi privada, repercutindo o sucesso do país de conter a epidemia ainda em março. Então, tudo que é China a gente sempre olha com um certo distanciamento, porque os dados não são os mais transparentes, o governo interfere muito, então muita cautela. Vale a ressalva. Esses números dizem respeito aos índices das bolsas, né? Ações de algumas empresas subiram muito mais do que o índice. Pegar uma delas que a gente já falou algumas vezes aqui, Via Varejo, por exemplo, subiu 190% entre o valor em que a ação fechou em 31 de março e o valor que ela tinha em 30 de junho. 10 mil reais aplicados nela renderiam 19 mil reais. O índice é médio, ele serve como um termômetro. Para quem tem ETF, que a gente já falou disso, o ETF acompanha de fato o índice. Mas médias tem que tomar muito cuidado, porque você já sabe que na média cada ser humano tem um testículo e um seio. Sabia não? Essa é a lição da média. Além disso, algumas empresas aumentaram a receita, de fato, durante a pandemia, com mais pessoas conectadas em seus serviços. Aí, por exemplo, a Netflix é um exemplo que ganhou o dobro de assinantes do que se esperava no primeiro trimestre. Quase todo mundo, né, de telecomunicações, tem alguns negócios específicos que foram favorecidos. Mas, de novo, acho que ninguém fica feliz com a pandemia, ninguém contava com isso e ninguém torcia para isso. Sem dúvidas, E olhando para trás, a gente talvez possa, quem diria, comemorar em certo sentido, talvez não seja a palavra comemorar, né, mas ficar um tanto aliviado, que o meteoro citado pelo Paulo Guedes acabou que não exterminou nenhuma economia. Algumas saíram do trimestre ou do primeiro semestre do ano bastante machucadas, é claro, mas ainda assim de pé, funcionais, o impacto não é irrecuperável. O efeito é diferente, dependendo do setor, dependendo do país, mas em conjunto as economias vão se recuperar. Fica agora a dúvida exatamente de qual vai ser a velocidade dessa recuperação, onde ela vai ser mais forte ou não. Mas acabar com as economias em definitivo, não. Isso não aconteceu e a Bolsa reflete essa expectativa. E vale dizer que as economias, assim, grande parte, as ações estão sendo tomadas por causa do coronavírus. Mas também está todo mundo de olho aí no cenário político. Então, as reformas vão fazer, porque tinha uma agenda de reformas aí do governo, do Paulo Guedes, reformas importantes. Será que vai voltar? Então tem coisas que a gente consegue sinalizar. A gente está aumentando dívida, né? A saúde fiscal está se deteriorando, aumentando dívida era 70% do PIB, mais ou menos, agora está 100%. Como que a gente vai pagar essa conta? Então, acho que a gente precisa voltar a ter no trilho, porque se ficar esperando, tudo vai ficar bom, beleza. Tem que agir, mas tem que voltar. É um olho em cada lugar, equilibrando os pratinhos. Muito bem. Interessante, né? Essa comparação do que deve ter acontecido no segundo tri com o resultado das bolsas e um pouco desta análise toda. Samboy, vamos para o Giro de Notícias? Giro de Notícias, Doni Denútil. Prestes a anunciar uma capitalização com emissão de ações, a companhia de viagens CVC anunciou um prejuízo de mais de R$1 bilhão. As perdas vêm de ajustes no balanço por conta de erros contábeis entre 2015 e 2019 e, claro, dos prejuízos causados pelo novo coronavírus. O preço do ouro continua subindo e bateu o recorde $1.810 a onça. É o nível mais alto desde setembro de 2011. O total de investimento das empresas teve uma alta de 28% em maio na comparação com abril. Os dados são do IPEA. O Instituto também apontou um crescimento de quase 70% nos investimentos em equipamentos e máquinas.
Os principais jornais e sites de notícias do mundo repercutiram a confirmação do diagnóstico de Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Nos próximos dias, Bolsonaro vai trabalhar do Palácio da Alvorada por videoconferência. Muito bem, várias notícias. Sempre notícias impactantes, outras menos, assim que é a vida. É verdade. E agora vamos dar uma olhada em como foi o fechamento do mercado. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, teve queda de 1,19%, fechou pouco abaixo dos 98 mil pontos. A queda foi puxada pelas ações dos bancos, que registraram fortes perdas após líderes do Senado decidirem que colocarão em pauta o projeto de lei que limita juros do cartão de crédito e do cheque especial. A confirmação do diagnóstico positivo de Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro também intensificou a queda do índice. Entre as maiores altas do dia, Marfrig, Magazine Luiza e Fleury. As maiores baixas ficaram com Santander, Itaú e CVC. O dólar terminou o dia em alta de 0,6%, cotado a R$ 5,38. Acho que é isso, Sammy Boy. É isso, tudo explicado. Falamos de notícias, falamos de mercado, falamos de economia. Então tá. Bom para um humilde programa, né? Só não fizemos piadas. Não, mas também porque não chegou. Se mandarem, a gente faz. Tá bom. Então mande suas piadas e, além delas, também o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, faça tudo isso, a gente se encontra no próximo Café. É isso aí, tchau, tchau.